Olá, é sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. Você já parou para pensar, se Deus sabia que o homem iria pecar, por que não impediu? Por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? A origem do pecado. Esse é apenas um dos vários temas do curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. Ele é totalmente grátis. Basta acessar o blog novotempo.com/está escrito. Ali você vai clicar no curso bíblico desejado e preencher um cadastro. Você receberá em sua casa, sem nenhuma despesa, esse kit com 3 CDs. Se preferir, você pode enviar um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Mas não se esqueça de informar os seus dados, nome completo e endereço com o CEP. Será que foi plano de Deus dividir o cristianismo em tantos segmentos e denominações? E será que todos os caminhos levam a Deus? Você está assistindo o DVD com a série O que eu gosto nos. E no programa de hoje, o pastor Ivan Saraiva explica à luz da palavra de Deus por que existem tantas igrejas e denominações cristãs. Posso garantir que o programa de hoje está imperdível. Continue conosco. O Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série O que eu gosto nos. Hoje com o tema Por que tantas denominações? Olá, querido amigo do Está Escrito. Espero que você esteja gostando desse DVD intitulado O que eu gosto nos. Apresentamos aqui pontos em comum entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e todas as outras denominações religiosas. Na verdade, apresentamos o que todas fizeram dentro de um crescente doutrinário para que pudéssemos chegar hoje à compreensão mais ampla, mais verdadeira, mais próxima da totalidade bíblica, e cada uma dessas denominações teve a sua contribuição. Agora, você já parou para pensar por que existem tantas denominações cristãs? Você sabe, a cada dia surgem mais. A Bíblia tem a resposta. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, no verso 1 e 2, nós encontramos aqui um texto interessante que diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Quem será essa mulher? Bem, o livro do Apocalipse está cheio de símbolos, mas o código para decifrar esses símbolos é a própria Bíblia. Deus usa muitas vezes o símbolo da mulher para representar a igreja. Veja apenas uma passagem que nos ajuda a entender melhor esse simbolismo. No livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 25, diz: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Biblicamente, quando o assunto é profético, mulher representa a igreja. A igreja não é o prédio, as paredes, a estrutura, mas as pessoas que congregam ali. A Bíblia não apresenta uma placa de igreja identificando o nome da igreja de Deus na terra. A informação que temos é aquilo que está em Atos, no capítulo 11, no verso 26. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Viu só? Cristãos. Assim eram chamados os seguidores de Cristo. Portanto, a igreja dos apóstolos era simplesmente a igreja cristã. Nos dias do apóstolo Pedro, de Paulo, a igreja dos apóstolos
não era a Igreja Católica, a Luterana, a Batista, a Metodista, a Assembleia, Universal, a Adventista. Então, por que surgiram tantas denominações cristãs? Não deveria termos uma só igreja no mundo inteiro, igreja cristã, que são aqueles que seguem o que Cristo ensinou? Por que há tanta divergência? Por que não conseguimos unidade? Por que não conseguimos uma unidade doutrinária, uma vez que a Bíblia é única, é apenas um livro e, obviamente, só existe um jeito correto de interpretá-la? Bom, o Apocalipse revela que mulher é a maneira de Deus se referir à sua igreja, ao seu povo. E uma mulher pura representa a sua igreja também pura, com uma doutrina pura, não misturada, representa também os cristãos sinceros. Aquela mulher que aparece em Apocalipse 12, vestida de branco, totalmente ingênua, pura, essa é a igreja de Cristo, doutrinariamente pura. Em que sentido? Segue exatamente o que a Bíblia ensina. Mas se você for até o capítulo 17 de Apocalipse, sabe o que você vai encontrar? Uma mulher totalmente diferente, a começar pela cor da roupa. Veja no verso 4 do capítulo 17 de Apocalipse, características dessa mulher. Achava-se uma mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as suas imundícias da sua prostituição. Essa mulher infiel e imoral, essa mulher devassa mencionada no Apocalipse, representa o cristianismo apóstata, infiel e corrompido. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? É muito simples. Há uma igreja pura, doutrinariamente pura, porque segue unicamente a Bíblia. Mas existe uma outra igreja, representada no Apocalipse 17 como uma mulher vestida de vermelho, com joias, com uma taça de abominações na mão. Ela representa a falsa igreja, que é impura em suas doutrinas. Ela maculou as doutrinas de Cristo. Veja que a Bíblia, ela está apresentando aqui duas igrejas, duas mulheres, uma vestida de branco, representando a pureza doutrinária da igreja, e uma mulher vestida de cores berrantes, púrpura, escarlata, representando a apostasia doutrinária da igreja, corrompida em seus ensinos. Ou seja, Deus sempre soube que a igreja, que é a menina dos seus olhos, também iria se corromper. Haveria um remanescente fiel e puro, mas haveria também uma igreja apóstata, uma igreja que contaminou as verdades da palavra do Senhor. Agora preste atenção, no mesmo capítulo 17, só que agora no verso 5, a Bíblia fala a respeito da Babilônia. Veja o que está escrito. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, aqui nós vemos o nome dessa igreja, Babilônia, que quer dizer o quê? Confusão. A palavra Babilônia significa confusão. E disse mais, que essa mulher impura teve outras filhas com as mesmas características da mãe. Ou seja, existem não apenas uma igreja, mas existem várias igrejas com as mesmas características da Babilônia, que é confusão, que é sujeira, impureza. Em que sentido? Na fala? Não. A fala fala em nome de Deus, mas o seu corpo doutrinário não é bíblico. Quando você observa essa meretriz, que é a Babilônia, que significa confusão, ela então é a mãe de todas as outras meretrizes. Dela surgiram então essas outras denominações, essas outras igrejas que dizem ser de Deus, dizem seguir a Cristo, mas infelizmente não seguem. E a Bíblia é tão detalhista que informa até quem foram os pais das filhas dessa mulher impura. No capítulo 18 de Apocalipse, no verso 3, nós lemos o seguinte: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Olha o que nós encontramos aqui, uma igreja impura,
Babilônia, que é confusão, ela se funde, ela se une a quem? Aos seis da terra. Você percebe? Igreja e Estado juntos, um dando força ao outro. Eu fico maravilhado de como a Bíblia é esclarecedora. Vemos aqui de maneira muito clara, na palavra de Deus, a razão de existirem tantas denominações que se dizem cristãs. Primeiro, veja a primeira razão. Deus tinha uma igreja pura. Sim ou não? Apocalipse 12 diz isso. A igreja pura, verdadeira, Deus tinha uma igreja assim. Segundo, parte dessa igreja se prostituiu, não integralmente, mas parte dela se prostituiu. Surgiu então uma igreja não pura. Terceiro, a igreja pura foi perseguida por essa outra igreja falsa. Quarto, essa igreja falsa se prostituiu com os reis da terra, união de igreja com Estado. Em quinto lugar, essa falsa igreja teve filhas com os reis da terra e surgiram então outras igrejas, mas também com as mesmas características da meretriz, com as mesmas características da Babilônia, ou seja, erros doutrinários, também impuros. E o sexto, o motivo do surgimento sempre foi poder e dinheiro de todas essas outras denominações religiosas motivadas, incentivadas por dinheiro e por poder. Agora, com todo amor e carinho, você já parou para pensar? Será que a sua igreja tem um dono? Há quanto tempo a sua igreja existe? Será que ela não surgiu pelo motivo errado? Será que não há uma razão por trás de algumas coisas? Será que essa razão não foi algo econômico? Será que o dinheiro não estava por trás do surgimento da sua denominação religiosa? Quem sabe talvez uma separação, uma desavença, um desentendimento entre sócios, uma briga entre patrão e empregado. Como surgiu a sua igreja? Qual é a história da sua igreja? Não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia, infelizmente, diz que dentro do cristianismo existem muitas igrejas que surgiram pelos motivos errados. O desejo não era de evangelizar, de salvar, de resgatar, nada disso, mas as razões eram mercantilistas. Mas vamos ver como a Bíblia amplia ainda mais essa história? O texto bíblico informa que a mulher pura estava grávida e o seu filho estava para nascer, e ao nascer ele seria perseguido e atacado. Acompanhe a leitura de Apocalipse 12, verso 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O dragão é Satanás, o inimigo mortal da igreja. Você se lembra como Satanás, através de Herodes, o imperador romano, tentou destruir Cristo, matando todos os bebês do sexo masculino em Belém? Mas o menino Jesus escapou com sua mãe Maria e seu pai José. Você conhece bem a história. Satanás aparentemente venceu Cristo na cruz, mas o que era derrota se tornou em vitória quando Jesus ressurgiu vitorioso do túmulo para subir ao trono de Deus, como está escrito em Apocalipse 12, 5, que declara o seguinte: E nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O diabo ficou totalmente frustrado em seus ataques contra o Filho de Deus. Assim decidiu voltar-se contra a mulher, a igreja, e ele atacou a igreja com a mesma estratégia que usou contra Jesus. A história registra o fato trágico. Você pode encontrar em qualquer biblioteca. Em nome da religião, líderes religiosos martirizaram milhões de crentes sinceros. Mas eu pergunto, que crime esses homens e mulheres cometeram? O crime de seguir a palavra de Deus e praticar a verdade. Durante muitos séculos, os santos tiveram que viver escondidos. Veja o que está escrito em Apocalipse 12, no verso 6. A Bíblia declara o seguinte: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus
para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Mas esses 1260 dias são literais ou simbólicos? Lembre-se, a perseguição durou muitos séculos, muito mais do que 1260 dias. Teria a Bíblia uma resposta para esse mistério profético? Por se tratar de números, será que o livro de números na Bíblia tem algum esclarecimento para essa dúvida? Claro que sim. Veja o que está escrito no livro de Números, no capítulo 14, no verso 34. Aqui a palavra de Deus declara o seguinte: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando o ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Quando estamos nos referindo à profecia e aparecem datas, cada dia representa um ano. É o princípio dia e ano. E esse não é um ensinamento apenas dos adventistas. Martinho Lutero fazia essa relação da profecia, dia, ano. Isaac Newton e muitos outros chegaram à mesma conclusão. Portanto, 1260 dias representam 1260 anos. Esse período de perseguição pelo qual passou a Igreja representa 1260 anos de opressão sobre a Igreja durante a Idade Média. A história confirma isso. O imperador Justiniano, ao expedir um decreto retirando toda a proteção aos hereges, como eram chamados os cristãos fiéis seguidores de Deus, isso aconteceu em 538 d.C. Então, quando ocorreu esse decreto tirando toda a proteção de qualquer pessoa que discordasse da Igreja Católica Romana, ali começa então a se contar os 1260 anos. E somando-se então os 1260 anos com 538, que é o ano onde foi feito o decreto, isso nos leva para 1798. E exatamente neste ano, Napoleão interrompeu o poder que vinha oprimindo os fiéis. Assim, durante os séculos, como a profecia bíblica predisse, o povo de Deus foi para esconderijos. Mas Deus levantou reformadores. Um a um foram sendo levantados para trazer de volta a verdade que tinha sido esquecida durante longos séculos no deserto. Martinho Lutero apareceu em cena para restaurar a pulsação do cristianismo. Lutero redescobriu que o perdão vem pela fé somente em Jesus Cristo. Assim temos a Igreja Luterana. Mas a importância de algumas outras verdades não foi vista tão claramente por Lutero. Algumas dessas verdades negligenciadas vieram depois, como por exemplo o batismo por imersão. Assim nasceu a Igreja Batista. E quando outras verdades vieram através de Wesley, as igrejas estabelecidas acabaram recusando. Isso fez nascer os metodistas, como está escrito em Provérbios, no capítulo 4, no verso 18, um verso bastante conhecido de todos nós, que diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você pode ver como Deus conduziu toda a verdade. Ele resgatou cada raio de luz que cada reformador guardou tão cuidadosamente. Ele quer apresentar essa mensagem em toda a sua beleza original ao mundo tão desesperadamente necessitado. E isso vem acontecendo, lenta, mas seguramente as verdades escondidas na confusão da Idade Média estão ressurgindo. Infelizmente, existem muitas denominações religiosas que são filhas de Babilônia, simplesmente porque não aceitam a pura doutrina da Palavra de Deus. Sabe o que Deus espera de você? Lógico, se a maioria das igrejas ditas cristãs estão contaminadas com falsas doutrinas, obviamente que Deus quer que você e eu, no mínimo, estudemos as doutrinas das nossas igrejas. Ele deseja que você, amigo, tome uma decisão muito importante na sua vida. Será que a sua igreja é pura em sua doutrina bíblica? Ela faz parte daquela igreja pura e imaculada de Apocalipse 12? Ou ela é um filho ou uma filha daquela mulher de Apocalipse 17? Existem tantas igrejas, sabe por quê? Satanás, durante esses 1260 anos,
tentou destruir a igreja cristã pura, perseguindo, matando, queimando, assassinando, escondendo. Mas como não houve o resultado esperado, porque a semente da palavra de Deus continuava germinando, Satanás simplesmente mudou de tática. Ele disse assim: se eu não posso destruir a Bíblia, se eu não posso destruir a igreja de Cristo, eu posso multiplicar tantas igrejas no mundo que ninguém vai mais saber onde está a verdade. Eu vou patrocinar o engano. E hoje existem dezenas e dezenas de milhares de denominações que se dizem cristãs. É muito provável que você esteja em alguma denominação que não seja puramente bíblica. E se isso está acontecendo, você precisa tomar uma decisão. Você precisa, em primeiro lugar, estudar se a sua denominação religiosa tem pureza doutrinária bíblica. Se não tiver, se ela não estiver 100% de acordo com a Bíblia, você tem que sair dessa igreja. Há um convite no Apocalipse dizendo: sai dela, povo meu, dizendo: sai de Babilônia. Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações religiosas, em todas as denominações religiosas. Gente linda e sincera. Agora o convite é: sai dela, sai dela. Se você hoje frequenta uma igreja que não tem pureza doutrinária, ou seja, não segue verdadeiramente, integralmente Jesus Cristo, é sua obrigação sair dela e aí então você procurar a igreja pura de Apocalipse 12. Uma igreja que realmente observe todas as ordens de Cristo, que ame a Jesus acima de todas as coisas. Querido, que Deus abençoe você. O quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. E essa música diz: abra os olhos, veja o que virá, que os seus ouvidos possam estar atentos para escutar. Existem tantos falsos profetas, pessoas hipócritas, trazem mensagens que parecem bênçãos de Deus, mas são lobos que estão disfarçados, escondendo o mal. Fique atento, fique alerta. Guias cegos sempre irão querer dirigir você. Busque a completa palavra do Pai. Que Deus te abençoe e que você tome uma decisão na sua vida. Abra os olhos para o que chega e o que virá, que seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal e carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai. Corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Abra os olhos para o que chega e o que
seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai. Corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Essa verdade está disponível, sim, na palavra de Deus. Ore ao Senhor, busque a vontade dEle para a sua vida. Busque a verdade. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Busque a verdade. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos juntos orar. Querido Pai, ajude-nos para que possamos tomar a decisão certa em nossa vida. Não queremos frequentar uma igreja simplesmente porque gostamos dela. Queremos buscar a Tua igreja na terra. Existem dezenas de milhares de denominações que afirmam ter a verdade, mas porque seus ensinos são excludentes e antagônicos, isso é impossível. Por favor, Senhor, conduza cada um dos Teus filhos à Tua igreja em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje, você viu que um dos motivos para existir tantas denominações cristãs é o mercantilismo do Evangelho. E vem a pergunta, e como não ser enganado pelos falsos profetas? Como se preparar para a volta de Jesus? Pensando em você, o Está Escrito preparou o curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um pequeno trecho do primeiro estudo, a Bíblia Sagrada, na voz de Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. Ele é totalmente grátis. São 3 CDs com 21 temas bíblicos. Para você receber em sua casa, basta acessar o blog novotempo.com/está escrito. Faça o seu cadastro. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça, tem que informar os seus dados completos, nome e endereço completo.
completo. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Abra os olhos para o que chega e o que virá, que seus ouvidos sejam atentos ao que escutar.